Olá, investidor e investidora, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Investe RC e no vídeo de hoje comentaremos a respeito da empresa Sanepar. E aí, será que vale a pena investir nas ações da Sanepar? Então, neste vídeo mostraremos alguns critérios dessa empresa. Bom, recentemente comecei aqui no canal uma série de aposentando com ações. Então, a Sanepar hoje é mais uma dessas ações. Por que eu escolhi a Sanepar? A Sanepar está inserida dentro do setor perene, setor de utilidade pública de água e saneamento, apresenta bom crescimento ao longo dos anos e também bons dividendos que ela vem pagando, remunerando desde então. Então são alguns critérios que observamos na hora de escolher uma ação referente para aposentadoria. Então esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Bom, caso seja novo por aqui, meu objetivo com o canal é trazer informações referentes a investimentos. Então caso queira me acompanhar, peço desde já que se inscreva no canal. Bom, também compartilho aqui minha carteira pessoal de investimentos. Bom, a cotação de R$ 4,03 foi referente ao dia 15 de outubro. Então, a Sanepar apresenta uma desvalorização de 18,42%. Seu dividend yield está na faixa aí de 5,03. 20 centavos praticamente aqui pagos nos últimos 12 meses. É a média de quanto a Sanepar vem pagando nesses últimos anos. Bom, o ticker que estamos trabalhando é o CAPR4. Bom, a Sanepar apresenta alguns indicadores até interessantes. O primeiro deles, o P sobre VP em 0,83. Então, nós temos aí praticamente quase 20% abaixo do seu valor patrimonial. Então, analisando por esse critério, nós vemos um desconto bem interessante em relação às ações dessa empresa. O PL, nós temos um PL de 5,89, também não é um PL tão alto, e que nós observamos aí uma remuneração até interessante para as ações da Sanepar. Indicadores de crescimento, nós temos receitas e lucros, então apresentam indicadores satisfatórios também. Nós temos a margem líquida em torno de 21% e um ROI de 14%. Então, esses foram alguns indicadores também da Sanepar. Então, analisando por alguns critérios aqui, a gente pode ver que ela está sendo negociada com um certo desconto aí bem abaixo do seu valor patrimonial. E não deixa de apresentar bons resultados também. Então, continuando aqui alguns indicadores, então nós temos aqui nos 6 primeiros meses de 2021 comparado com os 6 primeiros meses de 2020, nós temos um crescimento aí da receita líquida, por exemplo, de 4,3% e 11,2% de EBITDA. E o crescimento do lucro líquido também aumentou em torno de 7%. Com relação ao lucro líquido da empresa, então nós temos aqui 6 meses de 2019, 6 meses de 2020 e 6 primeiros meses de 2021. Nós temos aqui um comparativo entre um semestre e o outro, nós temos os 7% que acabamos de ver anteriormente. Mas comparado com um ano de 2019, esse valor já salta para mais de 20%. E o que é interessante da Sanepar é a receita líquida. Olha como ela vem subindo gradativamente ao longo dos anos. Então isso, para quem busca o longo prazo, é muito importante, uma empresa em constante crescimento. Bom, em algum momento também pode ser que estabilize ou até mesmo caia um pouco, não há problema nenhum, desde que a empresa não perda seus fundamentos. Outro ponto também que eu coloquei aqui foi as questões de inadimplência, acaba impactando de uma certa forma as receitas da empresa. Então, visto que em 2019, que nos 6 primeiros meses, a gente tinha uma taxa de 1,7%. Já em 2020, 3,7%, mas levando em conta questões como pandemia e crise hídrica. Então, esse aumento, apesar de ser bem superior ao de 2019, mas ainda eu vejo como um aumento que não representa tanto ainda. 2021 apresenta aqui o mesmo patamar de 2020, visto também que nós temos aqui nesses 6 primeiros meses a crise hídrica e também a pandemia, que ainda estava no seu auge. Bom, um ponto muito importante também em relação à dívida da empresa. A empresa sempre manteve uma média aí de 1,64, como nós podemos ver por aqui. Atualmente está em 1,49, ou como a gente pode ver aqui, 1,5 vezes. Tá? Então esse é o endividamento que a empresa tinha em junho de 2021, que está bem dentro das suas médias de anos anteriores também. A empresa sempre mantém essa mesma média, porque está bem dentro dos padrões. Bom, em relação ao que a gente pode ter para frente aí, 83% das receitas com vencimento do contrato após 2030. Então nós podemos ver por aqui que o período remanescente de concessão, em alguns casos aqui 27 anos, 25 anos, 19, alguns menos um pouco, mas a maioria tudo acima de 20%. Então, mas a maioria tudo acima de 20 anos. Então é um período bem longo ainda, estimado aí para vencimento desses contratos. Então aqui a gente tem uma tabela também com alguns contratos vencidos e também os que vão vencer até 2030. Então, para os contratos que ainda vão vencer depois de 2030, nós temos o total da receita aqui ainda 83,7%. Então, os contratos que vencem ainda que impactam nas receitas da empresa, mas a grande maioria ainda é após 2030.
Bom, e o ponto interessante para a gente, dividendos, né? Porque da gente ter escolhido aí a Sanepar. Então, primeiro foi pelo fato do desconto e também pelo fato de que ela sempre remunera ou sempre remunerou bem os seus acionistas. Mesmo que não é um dividendo tão alto, mas ele é sempre constante. Na média, o dividendo que a empresa pagou nesses últimos anos foi de 6,49, 6,5. Atualmente se encontra aí com um patamar de 5,03. Bom, agora nós vamos para a planilha para que a gente possa fazer algumas simulações também. Bom, então essa planilha aqui, para quem acompanha o canal, ela já é de conhecimento. A gente coloca as informações e ela faz o cálculo para a gente de várias situações onde nós podemos fazer nossas análises. Quero lembrá-los, pessoal, de que isso não se trata de nenhuma recomendação de compra ou de venda. Então, isso são apenas simulações e projeções com base em dados que a gente possui aí dos relatórios das empresas. Então, vamos lá. A primeira informação que a gente precisa aqui, tá? Eu já coloquei aqui a cotação, coloquei até o dia que eu peguei essa cotação, pois nós temos o total de ações, patrimônio líquido também. Então, com base nessas informações, nós temos aí um valor patrimonial da ação de 4,84 e o preço sobre o valor patrimonial hoje, com essa cotação, se encontra em 0,83, como vimos anteriormente. Estimativa de dividendos para 6%. A empresa deveria nos pagar em torno de 24 centavos. Em relação às projeções, nós precisaremos do payout e do lucro líquido. Então, para isso, nós vamos retomar ali o nosso slide. Então, conforme a gente pode ver aqui, o lucro líquido da empresa virou em torno aí perto de 900, um pouquinho mais de 1 bilhão, próximo de 1 bilhão. Isso nos últimos 3 anos, 2020, 2019, 2018. Então, dessa forma, eu vou arredondar para um lucro de 1 bilhão aproximadamente. Em relação ao payout, nós temos um período bem constante aqui entre 46% e 47%. Podemos arredondar aqui para ficar mais fácil, 45%. E nos últimos anos aqui também, nós tivemos um payout aí de em torno de 30% também. Então, nós faremos algumas simulações referente a isso. Bom, então, conforme vimos anteriormente, um payout aqui de 45% e um lucro líquido de 1 bilhão. Bom, então com essas condições, nós temos aqui um dividendo projetado de 30 centavos, então onde nós temos um yield bruto de 7,39. Então é bem interessante, mas como a gente pode ver no pagamento dos dividendos, a empresa paga muito juros sobre o capital próprio. Então nós vamos adicionar aqui um valor simbólico para que o sistema possa fazer o cálculo aqui para a gente. Descontando aqui o imposto, nós teríamos algo em torno de 25 centavos ainda, tá, de projeção, e um dividendo de 6,26%. Um dividendo até interessante para uma empresa que ainda pode crescer bastante. Aqui do outro lado também nós temos algumas outras projeções em cima do valor que já é descontado o imposto. Então nós temos aqui, para ficar entre 6% e 7%, nós teríamos que pagar algo em torno de 3,88 e 3,60. Recentemente a empresa estava nesses patamares aí até um pouquinho menos. Então, dependendo da época da compra, poderíamos ter até uma margem um pouco mais interessante também. Bom, então essa foi a situação onde a gente tem um payout de 45%. Vamos fazer agora com um payout de 30%. Então dessa forma aí, o nosso dividendo estimado ele já cai para 20 centavos. Basicamente é o que temos hoje, né? 20 centavos de dividendo. Só que como a empresa paga muito juros sobre o capital próprio, esse dividendo cai em torno de 17 centavos, passando para um yield de 4,17. Bom, então essas foram as projeções de dividendos aí que podemos, de repente, obter com as ações da Sanepar. Bom, e agora vamos fazer também aqui uma simulação, onde a gente vai poder estipular aqui um valor mensal e o quanto de ações da Sanepar nós deveríamos ter para poder alcançar essa renda. Então, hoje, em torno de uma renda de R$1.000 por mês, com esse retorno, nós precisaríamos de algo em torno de 288 mil. Então, nós precisaríamos comprar algo em torno de 71.465 ações. Bom, isso nos renderia por ano algo em torno de 12 mil, onde nós teríamos aí os R$1.000 mensais. Então, esse montante que a gente precisaria aí, caso a empresa fique nesses 30% de payout. E também com esse lucro. Mas a tendência da empresa é que o lucro aumente e que, de repente, também eles mantenham a mesma característica de pagamentos anteriores, com 45%. Então, só de aumentar o payout, com as mesmas situações, de 288, nós já passaríamos para R$191 mil, a diferença muito grande. Nós passaríamos aqui de 71 mil ações para 47.500 ações praticamente. Resultado o mesmo e o valor mensal também o mesmo. Então, ou seja, em torno de R$1.000 que a gente poderia receber. Caso a empresa permaneça com o payout, mantendo e aumentando o seu lucro líquido, então isso, consequentemente, ao longo do tempo, pode favorecer muito aos investidores com o retorno em dividendos. A empresa também costuma sempre anunciar dividendos ou juros sobre capital próprio em dezembro. Assim,
Então, nesse ano, possivelmente ainda teremos mais um anúncio de dividendos pela empresa. Então, particularmente, eu tenho a empresa na carteira, com os últimos aportes realizados, cheguei a um montante aí de 300 ações, como também já havia comentado em outros momentos, que chegaria em torno, aí, de repente, dentro dessa faixa de preço, poderíamos ter algo em torno de 300 e 350 ações, que é justamente aqui o montante necessário ainda para que eu possa aportar. Bom, pessoal, então por esse vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam, gente, deixa o like para que possa nos ajudar aqui no canal. E também, se for o caso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bom, e se não for inscrito ainda, peço que se inscreva. E também ative o sininho de notificações para que você receba as notificações de nossos vídeos. No mais é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento. Até o nosso próximo vídeo.